Evoé! Hoje é a vez dele, o enigmático e fascinante deus Dioniso, o deus do vinho, do teatro, do êxtase, das festas e da loucura. Eu sou o Tarcísio Hennick, o Ciso, e te convido para uma viagem épica pela mitologia grega, cheia de mistérios, transformações e celebrações. Vamos mergulhar em sua origem, infância, criações, relacionamentos e simbolismos. Prepare-se para uma jornada mitológica incrível, cheia de cultura, história e emoção. Evoé! Dioniso, também conhecido como Baco pelos romanos, tem uma origem intrigante e única. Algumas versões do mito sugerem que ele é a reencarnação de Zagreu, um deus primordial associado ao culto órfico. E nessa versão, o Zagreu era filho de Zeus e Perséfone, mas sofreu com a perseguição de Hera, que chamou os titãs que pegaram o jovem Zagreu e o despedaçaram. Mas Atena conseguiu salvar o coração do pobre Zagreu e o entregou a Zeus, que engoliu e em seguida engravidou a jovem e linda Semele, uma princesa mortal. Mas o nascimento de Dioniso foi marcado por uma tragédia. Semele, a linda princesa tebana, grávida de Zeus, estava muito feliz com o filho do Senhor dos Deuses, até que ela foi enganada por Hera, que se disfarçou de uma antiga serviçal de Semele. Bom, dessa forma, Hera conquistou a confiança de Semele e a convenceu a mandar Zeus se mostrar na sua forma divina. Zeus acabou atendendo o pedido de Semele, que não resistiu ver a forma divina de Zeus, e isso a levou à morte queimada. Mas antes dela virar cinzas, Zeus salvou o feto e o costurou em sua coxa, até que estivesse pronto para nascer. E depois de um tempo, nasceu o belo Dioniso, que foi levado para o Monte Nisa, que é um lugar mágico e isolado, para poder ser criado em segurança por ninfas e sátiros, longe da ira de Hera. Essas ninfas, junto ao sábio Sileno, cuidaram do jovem Deus, ensinando sobre os mistérios da natureza, o poder da transformação. Dioniso, desde cedo, demonstrou uma curiosidade e criatividade excepcionais, qualidades que o levariam a uma das suas maiores contribuições à humanidade, a descoberta do vinho. E como isso aconteceu? Em suas explorações pelos arredores do Monte Nisa, o Dioniso encontrou uma planta singular, a videira. Intrigado, ele colheu seus frutos e experimentou formas de extrair o seu suco. Foi então que, ao observar o processo de fermentação, ele descobriu que poderia transformar o suco em uma bebida especial, capaz de provocar alegria, euforia e êxtase. Dioniso havia inventado um vinho, uma dádiva que ofereceria tanto prazer quanto significado espiritual. O vinho não era apenas uma bebida, ele carregava um simbolismo profundo. O vinho, como criação do Dioniso, ele representava a dualidade do Deus, ou seja, ele é a representação do próprio Deus, a união entre a ordem e o caos, a razão e o instinto. Era uma ponte entre o humano e o divino, capaz de trazer alegria, libertação e, por vezes, loucura. O próprio Dioniso percebeu o impacto transformador da sua bebida e dedicou-se a viajar e espalhar o seu conhecimento, ensinando aos mortais a cultivar a videira e preparar o vinho. Certa vez, o Dioniso, em sua juventude, estava viajando pela Ásia Menor, quando foi capturado por um grupo de piratas que não percebeu que o seu prisioneiro, belo como um deus, era na verdade um deus. Então, decidiram vendê-lo como escravo. Contudo, Dioniso não era alguém que fosse facilmente submisso, e assim que foi colocado a bordo do navio, começou a mostrar seu poder. O navio, à medida que se afastava da costa, foi transformado por Dioniso em uma verdadeira floresta de videiras. As velas do barco se tornaram folhas de Hera e cachos de uva pendiam por todo o mastro. Os marinheiros ficaram aterrorizados e fora de controle. Aí começaram a se comportar de maneira selvagem, como se estivessem sob o efeito de um transe divino.
Mas Dioniso achou que não era o suficiente para punir os sequestradores. Então transformou os piratas em golfinhos que, desesperados, começaram a se debater e se jogaram no mar, tornando-se criaturas aquáticas. Os golfinhos são conhecidos por serem tanto amáveis como incontroláveis. Eles são amáveis porque trazem a energia alegre e brincalhona de Dioniso, simbolizando amizade e proteção. São incontroláveis porque herdam a natureza caótica e indomável do deus, que representa liberdade e imprevisibilidade. Assim, combinam charme com a essência selvagem do oceano. Evoé! E continuando em suas viagens, Dioniso chega a Tebas, a terra onde sua mãe ficou grávida e foi queimada. Tebas está sendo governada pelo seu primo, o jovem e arrogante, o rei Penteu. Bom, o Dioniso chega a Tebas para introduzir o seu culto, trazendo consigo as bacantes, que são as suas seguidoras, que estão sempre em êxtase. O Dioniso, ele quer ser cultuado como um deus, mas o Penteu recusou-se a reconhecer a divindade de Dioniso e proibiu seus rituais na cidade. Ele via as celebrações dionisíacas como ameaças à ordem, à moralidade e ao poder estabelecido. O Penteu, ele acreditava que os rituais eram apenas desculpas para comportamentos imorais e descontrolados, pois ele ficou sabendo que as mulheres, elas corriam e dançavam nuas pelas montanhas e comiam carne crua e viviam em êxtase. Diante da recusa de Penteu em aceitá-lo como um deus, o Dioniso decidiu se vingar. E para isso se disfarçou de um mortal e se apresentou ao rei para confrontá-lo. O Penteu ficou perturbado com o belo e carismático jovem que tinha uma aura misteriosa que fascinava e irritava o Penteu. Então o Penteu ordenou que o jovem fosse preso. E assim aconteceu. Mas o Dioniso facilmente escapou das correntes e da prisão, demonstrando seu poder sobrenatural. Mas isso não convenceu o Penteu, que permaneceu teimoso em sua rejeição ao deus. Então o Dioniso, decidido a punir o Penteu por sua arrogância e incredulidade, usou de astúcia para levá-lo à destruição. Ele sugeriu ao rei que se disfarçasse de mulher para espiar os rituais das bacantes, já que o ritual era proibido aos homens. O Penteu, movido pela curiosidade para punir o que ele considerava indecente, aceitou o plano do Dioniso. Então o Dioniso levou o Penteu, disfarçado de mulher, às montanhas e fez com que o rei fosse tomado por uma espécie de delírio, convencendo de que ele estava invisível, enquanto observava os rituais das bacantes. O Penteu viu as bacantes em transe, dançando e celebrando Dioniso. Porém, o disfarce de Penteu não durou muito. As mulheres, tomadas pelo frenesi divino, o atacaram pensando ser ele um leão. Só que entre as bacantes estava Agave, a própria mãe de Penteu, que em sua loucura liderou o ataque. O Penteu foi despedaçado pelas bacantes. E após o frenesi, Agave, a mãe, voltou à razão e percebeu horrorizada que havia matado seu próprio filho. A punição de Dioniso não foi apenas física, mas também emocional e psicológica, impondo um sofrimento duradouro à família real de Tebas. O simbolismo desse conflito entre o Penteu e o Dioniso é uma reflexão sobre equilíbrio. Ele nos ensina que a repressão do prazer, da liberdade e do espírito selvagem pode ter consequências devastadoras. O Dioniso exige que os mortais reconheçam e aceitem o caos como parte da vida e ao mesmo tempo que respeitem os seus limites. Continuando em suas viagens pelo mundo, certa vez o Dioniso encontrou Ariadne, que tinha sido abandonada por Teseu na ilha de Naxos, depois que ela o ajudou a matar o Minotauro. Bom, quando Dioniso viu Ariadne, ele se sentiu atraído pela beleza e pela dor dela. Mas diferente de Teseu, que a abandonara, o Dioniso acolheu Ariadne em seu mundo, fazendo dela sua esposa, e deu a ela uma coroa de ouro. E anos depois, quando ela morreu, Dioniso arremessou a coroa bem alto e ela se tornou a constelação de Corona Borealis. Está lá até
hoje. Mas nem tudo é amor correspondido quando se trata do nosso deus Dioniso. Ametista era uma bela jovem virgem que em uma das suas caminhadas pela floresta atraiu a atenção de Dioniso. Ele estava em estado de êxtase e, ao perceber a sua presença, começou a persegui-la, desejando-a ardentemente. Mas a jovem, temerosa, pediu ajuda à deusa Ártemis, que é a protetora das donzelas e da castidade. Para salvar a Ametista, a Ártemis transformou-a em uma estátua de cristal. Aí o Dioniso, ao perceber o que havia acontecido, se arrependeu profundamente de sua atitude e, em um gesto de arrependimento, derramou vinho sobre a estátua de cristal, que imediatamente se transformou em uma pedra de ametista, uma pedra preciosa de cor roxa, associada à pureza, à serenidade e ao controle sobre o desejo. Também um encontro muito conhecido de Dioniso foi com o rei Midas. A história começa quando o sátiro Sileno, que ajudou a criar Dioniso, ficou embriagado e se perdeu, e foi encontrado por Midas, o rei da Frígia, que o acolheu com grande hospitalidade. Então o Dioniso, que procurava o Sileno, ficou muito agradecido a Midas e deu ele a chance de fazer um pedido. O Midas, em sua vaidade, pediu que tudo que tocasse se transformasse em ouro, acreditando que isso tornaria o homem mais rico e poderoso do mundo. Inicialmente, o Midas ficou encantado com seu novo poder, transformando tudo ao seu redor em ouro. No entanto, ele percebeu a terrível maldição do seu poder quando ele sentiu fome e sede, pois a sua comida e bebida viraram ouro quando ele as tocou. E assim, ele não conseguia satisfazer. Mas o pior aconteceu quando ele tocou sua filha, que também foi transformada em uma estátua dourada. Midas, desesperado, percebeu que a sua busca insaciável por riquezas o havia afastado do que realmente importava em sua vida, que era o amor e o bem-estar da sua família. Aí, arrependido, Midas procurou o Dioniso e implorou para que o deus retirasse a maldição. O Dioniso, tocado pelo arrependimento de Midas, disse para ele se banhar no rio Poctolo, onde o poder de transformar tudo em ouro foi retirado. Esse rio existe até hoje e fica na Turquia, e no seu leito foi retirado muito ouro. Dioniso viajou muito e enfrentou muitos desafios, mas depois foi aceito no Olimpo como um dos 12 deuses principais. A sua jornada simboliza a luta entre a ordem e o caos, e a sua aceitação representa a harmonia entre esses dois aspectos. O Dioniso trouxe uma nova dimensão ao panteão olímpico, representando a natureza selvagem e indomável da vida, bem como a capacidade de transformação e renovação. Aliás, a palavra evoé é um grito de comemoração ou de êxtase que expressa alegria ou entusiasmo, muito usado pelas bacantes quando corriam soltas pelas montanhas chamando Dioniso. Aliás, de novo, bacantes são as adoradoras de Baco, que é o nome conhecido também de Dioniso, principalmente em Roma. Daí também vem a palavra, bacante e bacanal. Olha, muito obrigado por chegar até aqui no vídeo, nessa viagem com um dos deuses mais amados. Deixe o seu like, que isso ajuda muito o canal, se inscreve e compartilha esse vídeo para todos aprenderem mais sobre o Dioniso. E se você quiser e puder ajudar o canal com qualquer valor, tem o Pix aqui, que é mitologiacis@gmail.com, tá? Veja os vídeos indicados, principalmente o de Zagreu, da Semele, da Ariadne e os outros que estão na playlist de Dioniso. Os links também estão aqui na descrição. Me segue nas redes sociais, é só procurar o Tarcísio Hennick, ou então tem os links aqui na descrição também. Olha, o Dioniso representa a dualidade da natureza humana, a alegria, a loucura, a criação, a destruição. Também simboliza o ciclo da vida e a capacidade de transformação. O deus do vinho, do teatro, da alegria, da loucura, das festas, é também o deus do êxtase e do entusiasmo. Êxtase significa estar fora de si, e quando estamos fora de nós, deixamos espaço para que um Deus nos habite. E isso é entusiasmo, que significa com um Deus dentro. Então, um beijão com muito entusiasmo. E evoé! Tchau!